noite, senhoras e senhores e respeitadíssimo público. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Obrigado a todos vocês pelo incentivo, pelo apoio, pelo carinho. Obrigado, nobres senhores. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de decisões, de novidades e inovações. Trazido aí a Constituição comentada, compartilhada, visitada. Saiba dos seus direitos, direito à cidadania, como cidadãos brasileiros, diretamente do Supremo Federal. Temos aí várias decisões, exemplos e coisas que se assemelham ao nosso cotidiano. Diariamente e periodicamente estamos produzindo vídeos, exatamente, nobres senhores, vídeos interessantes e pertinentes com relação aí aos seus direitos, exatamente. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. A união faz a força, como também faz a diferença. Vamos abraçar essa causa, vamos fazer amigo, vamos fazer uma grande família. Exatamente, nobres senhores, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom te ver por aqui, muita coisa boa, dentro de pouco tempo. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eu já estava com saudade de ficar coladinho do seu lado. Seja qual seja a hora, você poder chegar, aí poder nos ouvir, ficar atento à Constituição Federal comentada. Seja na sessão da tarde, na sessão Corujão, ou qual seja a sua sessão, a sua horinha. É exatamente, nobres senhores, vamos ao artigo 155, na cabeça. É no parágrafo 2º, no inciso 2º da nossa mãe constitucional. Chama pela mamãe, 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 mamãe constitucional. Chama pela mãe. Esse beabá, escuta essa canção de ninar. No seu berçário aí, no seu bercinho, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Aí no seu cantinho, na sua casinha, vamos ao direito à informação. Esse tribunal possui, cara, o entendimento de que a isenção do ICMS, concedida na saída do produto, não se comunica com a etapa anterior da entrada da matéria-prima tributada. Assim, doravante, no presente caso, não há de se estender a isenção do tributo matérias-primas adquiridas, visto que tal benefício fiscal foi concedida apenas ao produto final. O acordo recorrido se harmoniza, entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal de que não cabe em ação declaratória correção monetária valor referente ao crédito do ICM, a importação de matérias-primas. A não incidência de tributo equivale a todas as situações de fatos não contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre da abrangência ditada pela própria norma. A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui exceção instituída por lei a regra jurídica da tributação. A norma legal impugnada concede o quê? Verdadeira isenção de ICMS, sob o disfarce de não incidência. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição, só admite, cara, a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais por deliberação dos Estados e do Distrito Federal mediante convênio. A linha A
não implicará o que crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará o que anulação do crédito relativo às operações anteriores. ICMS. Não cumulatividade. A interpretação do disposto. Entretanto, a credibilidade integral em saída desoneradas pela redução de base de cálculo. Convênio que determina o exercício da opção entre uma ou outras hipóteses. A utilização da redução de base de cálculo foi condicionada à não utilização dos créditos integrais nas hipóteses. A incidência da redução do preço de mercadoria na saída e a possibilidade concomitante de lançar o que a integridade dos créditos frustra que os objetivos da administração tributária estaria atuando como legislador positivo, se fosse reconhecida, entretanto, a possibilidade de creditamento e redução de base de cálculo simultaneamente. ICMS, insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos. A inexigibilidade dos estornos de crédito. A transgressão à norma constitucional da imunidade tributária, cumulativamente a ocorrência, no caso dos requisitos concernente à plausibilidade jurídica e ao perigo in mora. Segundo a orientação firmada pelo STF, as figuras da redução da base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente autorização específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de ICMS proporcional ao valor exonerado. Entretanto, o ICMS, imunidade, estorno de créditos anteriores, salvo determinação em contrário da legislação e não incidência do ICMS, acarretará o que a anulação do crédito relativo às operações anteriores. ICMS, isenção, crédito, anulação, regra versus exceção, consoante o dispõe o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, a isenção ou não incidência acarretam em regra o que a anulação do crédito referente a operações anteriores, devendo a exceção estar prevista expressamente em lei. ICMS, isenção, crédito, substituição tributária, a inteligência do parágrafo 2º da Constituição. Em direito, descabe confundir institutos expressos e vocábulos. Entretanto, o preceito não é afastado ante a circunstância de o contribuinte atuar em fase toda própria, inconfundível com a responsabilidade tributária direta, como substituto tributário, cumprindo, a existência ou não de recolhimento de imposto na primeira condição, quando na saída final do produto. Entretanto, temos o inciso 3º e 4º. Vamos ao comentário. Segundo a jurisprudência do STF, não ofende a Carta Magna o estabelecimento de alíquotas do ICMS para as operações interestaduais e de exportação, em observância aos limites permitidos pela Resolução 129 de 79 do Senado Federal, no período que antecedeu a edição da Resolução 22 de 89, também do Senado Federal, ou seja, entre os meses de março e maio de 89. O texto impugnado viola o que? A reserva de resolução senatorial para a fixação das alíquotas interestaduais do ICMS, ao determinar o que a carga tributária líquida será equivalente a 4,10% do valor constante no documento fiscal que acompanha a mercadoria. Atualmente, a resolução 22 de 89 estabelece que a alíquota do ICMS será de 7%, incide nas operações interestaduais originadas nas regiões Sul, Sudeste e destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como o Estado do Espírito Santo, 7% sobre essas operações nessas regiões. A ação civil originária, Estado de São Paulo e Bahia, termo de acordo de regime especial
1 de 98, celebrado entre o Distrito Federal e empresa particular. O vício formal, o acordo firmado em desobediência à forma estabelecida na Lei Complementar 2475, a fixação de alíquota de ICMS diversa da fixada na Resolução 22 do Senado Federal. A impossibilidade de alíquota nas operações de exportação ser fixada pelo convênio é que, se a lei complementar não cabe fixar a alíquota, também não poderia fazê-lo a convênio. A fixação da alíquota, em tal caso, cabe ao Senado Federal. Inciso 5º, é facultado quem alcara é o Senado Federal, a linha A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovado pela maioria absoluta de seus membros. A Constituição é clara ao vedar aos Estados e ao Distrito Federal a fixação de alíquotas internas em patamares inferiores àquele instituído pelo Senado para a alíquota interestadual. A linha B, vamos ao comentário. Sinteticamente, os estados têm liberdade de fixar suas alíquotas internas, observada a alíquota interestadual, com piso mínimo. Se decidirem ir aquém disso, terão de fazê-lo por convênio, através de decisão uniforme. Se o Senado Federal exerce faculdade que tem lhe sido atribuída, ou que tem essas atribuições, eu diria de fixar a máxima e mínima, os estados terão de variar internamente. Entretanto, temos o inciso 6º, inciso 7º, a linha A e B, que fora revogado, o inciso 8º, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída às construtoras que adquirirem material em estado instituidor de alíquota do ICMS mais favorável, ao utilizarem essas mercadorias como insumo em suas obras. Não estão compelidas à satisfação do diferencial de alíquotas do ICMS do Estado destinatário, uma vez que essas construtoras são, de regra, contribuintes do imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios. A linha A, ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto. B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9, incidirá também a linha A sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Entretanto, nesse viés percebemos também a divergência entre a expressão bem e mercadoria, regida pelo artigo 155, inciso 2º. Entretanto, senhores, é constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparado pela importação. A operação de importação não descaracteriza tão somente por si, ou eu diria, a classificação da operação de circulação de mercadorias. Ademais, a exoneração da operação de importação pode desequilibrar o que relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo o que afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência. Batman, vamos aí no esteio da pacífica jurisprudência da Corte, diante da atual carta política e dos termos previstos pela Lei Complementar 87 de 96, infere-se que o aspecto temporal da incidência do ICMS importação é o despacho aduaneiro. É nesse momento que se deve recolher o tributo.
após a homologação do procedimento de importação pela autoridade fiscal alfandegária. O tributo está lançado e a obrigação não comporta nenhuma alteração, senão pelos procedimentos revisionais ordinários, os quais não admite a revisão dos critérios da incidência por força de circunstâncias supervenientes. O recolhimento feito após o desembaraço aduaneiro deve dar ensejo à cobrança de juros e mora, baseados na impontualidade injustificada, mas não deve jamais permitir que a mudança de critérios da incidência já aperfeiçoado pelo ato de lançamento. Entretanto, senhor, doravante bastante pertinente o artigo 155 com a sua previsibilidade legal alcançada aí no parágrafo 2º, inciso 9 a seguir. Vamos para a linha B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá o que? O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pela seguradora. Súmula vinculante 32. Entretanto, senhores, também de antemão é o conceito de receita colhida pelo artigo 195, inciso 1, inciso 1, não se confunde com o conceito contábil, eu diria, entendimento, aliás, expresso pelas leis 10.637 de 2002, e que determina a incidência da contribuição ao PIS, PASEP e CONFINS, são não cumulativas sobre o total das receitas, independente de sua denominação ou classificação contábil, ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos. E tributos estes que eu diria aos nobres senhores sobre o aspecto específico. Essa receita bruta pode ser definida como ingresso financeiro que se integra no patrimônio, na condição de elemento novo e positivo, sem reserva ou condições. O aproveitamento dos créditos do ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributária. Cuida de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS assegurado expressamente na Constituição Federal. Entretanto, senhor, doravante no inciso, na linha B, sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, eu diria deles derivados e energia elétrica. Operações ICMS interestaduais com gás liquefeito de petróleo, GLP derivado de gás natural, tributado na forma do convênio do ICMS 3 de 99, ato normativo, protocolo 33 de 2013. Essa cláusula primeira e segunda, a prescrição, ou seja, de deveres instrumentais, obrigações acessórias, subsistência do regime de substituição tributária, inexistência o que de ofensa à Constituição, ação julgada improcedente, são constitucionais as cláusulas primeira e segunda do protocolo 33 de 2003, que prescreveram deveres instrumentais ou obrigações acessórias nas operações com GLP sujeitas ao que a substituição tributária prevista no convênio ICMS 3 de 99. Entretanto, senhor, reconhecemos também que o recurso extraordinário, decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu a imunidade prevista e incidência do ICMS sobre a operação de bombeamento e tancagem de combustível, não comprovação de venda do produto em outros estados, não caracterização da operação tancagem como operação de destinação, afronta ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 e a linha B da Constituição, por má aplicação.
a imunidade ou hipótese de não incidência contemplada nas alínea B do inciso 10 do parágrafo 2º do artigo 155, restringe-se ao estado de origem, não abrangendo o estado de destino da mercadoria, onde são tributadas todas as operações que compõem o ciclo econômico, porque passam, os produtos, aos nobres senhores, que esses restringem ao Estado, não abrangendo o Estado de destino de mercadoria, onde são tributadas todas as operações que compõem o ciclo econômico, seja porque passam os produtos independente de se tratar de consumidor final ou intermediário. Entretanto, o artigo 155 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, no inciso 10 a seguir, na linha C, sobre o ouro nas hipóteses definidas, a linha D, nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11, não compreenderá o que em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configura o que? Fato gerador dos dois impostos. Não inclusão na base de cálculo do ICMS e do IPI, quando a operação realizada entre contribuinte e relativa a produtos destinados à industrialização ou comercialização configure fato gerador nos dois impostos, conforme a Constituição, no artigo 155, parágrafo 1º, e inciso 11, o dispositivo constitucional não distingue entre estabelecimentos industriais equiparados. O que importa verificar é a ocorrência da situação fática inscrita nesses incisos, e também certo que o contribuinte do IPI estão definidos no Código Tributário Nacional, no CTN, artigo 51. No inciso 12, cabe o que a lei complementar, a ação direta, por exemplo, de constitucionalidade, direito tributário de ICMS, a lei estadual 7.098 de 98 do estado de Mato Grosso, inconstitucionalidade formal, meio estado, matéria reservada, o que é a disciplina de lei complementar, inexistência, lei complementar federal não estadual, a exigência pela Constituição como elo indispensável entre os princípios nela contidos e as normas o que de direito local. A linha B, definir seus contribuintes. B, dispor sobre substituição tributária. O Supremo entendeu, que o entendimento no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária, Huck entendeu que a substituição tributária já tinha previsão no sistema jurídico tributário brasileiro, na vigência do regime constitucional anterior. Na ordem constitucional vigente, a disciplina do Instituto decorre tanto do recebimento de delegação, quanto aos convênios do ICMS e ICM, celebrados com fundamentos no artigo 34, parágrafo 8º, e dos atos de disposição constitucional tributária. Entretanto, é responsável tributário por substituição o industrial, o comerciante ou prestador de serviço relativamente ao imposto devido pelos anteriores ou subsequentes saídas de mercadorias ou ainda que serviços prestados por qualquer outra categoria de contribuinte, legitimidade do regime de substituição tributária declarado pelo pleno deste tribunal. Entretanto, senhor, o regime de substituição tributária refere ao ICM, já se achava previsto, em outras legislações aparentes, normas recepcionadas, recebidas pela cara da mãe. Não se pode falar nesse ponto em omissão legislativa, capaz de autorizar o exercício pelos estados por meio de um convênio do ICM,
da competência prevista no artigo 34, no parágrafo 8º dos atos de disposição, eu diria, da Constituição transitória. Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o Instituto que, relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei Paulista 6.374 de 89, dispositivos indicados. Entretanto, senhor, e pelo convênio do ICMS destinado não a suprir omissão legislativa, mas atender à exigência prevista em face da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bem, a responsabilidade como substituto, no caso, foi imposta por lei como medida de política fiscal autorizada pela Constituição, não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador. Temos o inciso, a linha C, disciplinar o regime de compensação do imposto, a linha D, a linha E, F e G. Entretanto, senhor, sem o prévio convênio exigido, a modulação dos efeitos temporais de declaração de inconstitucionalidade no presente caso consistiria o que, em essência, incentiva a guerra fiscal, mostrando-se assim indevida. Entretanto, nesse viés podemos deslumbrar e termos uma visão desse horizonte que era pertinente, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar 358 de 2009 do Estado de Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal no que concerne ao ICMS para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais, sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição. Não há de cogitar o que a inconstitucionalidade indireta por violação de normas interpostas na espécie vertente. A questão está não definida na definição seja de alcance do artigo 40 dos atos de disposições, a saber se essa norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivo à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 88, no qual se insere o que a competência das unidades federativas, eu diria, para mediante convênio, dispor sobre a isenção e incentivos fiscais do novo tributo. Entretanto, senhor, o quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou pelo artigo 40 dos atos de disposição o que, adquirindo por força dessa regra transitória natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida, cujo propósito foi atrair a não incidência no ICMS estipulado no artigo 23 da Carta Pretérita, desonerando assim as saídas de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referente à Zona Franca de Manaus, extraída, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige o que a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadoria para aquela área de livre comércio, sobre pena de proceder o que uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. Doravante, é bastante pertinente que a disciplina legal em exame apresenta as peculiaridades e merece reflexão para concluir estar configurado ou não a denominada chamada de guerra fiscal, ao lado que da imunidade, a isenção, e quanto ao ICMS, visando editar verdadeira autofagia, a linha G do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 155. Entretanto, remete ao que a lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A lei complementar relativa ao que a disciplina de matéria é a de número 2475, nela está disposto que, ante a peculiaridade do ICMS, benefícios fiscais há de estar previsto em instrumento formalizado por todas as unidades da federação. Indago aí, o preceito alcança, então, situação concreta que vai objetivar, beneficiar, sem que se possa apontar como alvo a cooptação, não a contribuição do direito, mas sim o contribuinte, eu diria de fato, presentes, igrejas e templos de qualquer crença, quanto aos serviços públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados, de água, serviços públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados, luz, telefone, gás e assim por diante. De antemão, senhor, o propósito da questão, o parecer do Procurador-Geral da República, anota o que, com pertinência quanto aos artigos no 6º nominada lei, do mesmo modo que é da lei estadual, sob análise, incorre em vício de inconstitucionalidade material ante a violação imposta por este ato da Constituição, segundo a qual cabe à lei complementar regular o que é a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais referentes ao que é o ICMS serão concedidos e revogados, vai depender do caso concreto e uma análise benéfica para que os beneficiados e contribuintes sejam alcançados por essas medidas por atuações de lei complementar. Um A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Bem-vindos à minha casa, até o próximo vídeo.